Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Mais um dia aqui na igreja, gravando essa aula, para que nós possamos estudar juntos a palavra de Deus e desenvolver um pouquinho mais os nossos conhecimentos e as nossas aptidões, né? Então estamos na nossa lição número 9. Fala que teu servo ouve, ouvindo a voz de Deus. Mas antes de começarmos a nossa aula propriamente dito, nós vamos orar e agradecer a Deus por mais esse momento. Maila, você nos dirige em oração? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque nós podemos aprender mais de Ti, Senhor. Que o Senhor esteja, por favor, abençoando a vida de cada adolescente que vai ouvir essa mensagem, Pai. Que essa mensagem fale ao coração deles, que cause transformação, diferença, Senhor. Cuida de nós, professores também, Senhor, nos dá sabedoria, Pai, para fazermos o melhor para Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem colocado pessoas dispostas a nos ajudar, Pai, a gravar esses vídeos, Senhor. Te agradecemos pela vida do Ricardo, da Kátia, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. Bom, então, está com a sua revista na mão. Toda semana a gente faz propaganda da revista, né? Então a revista fala Uma Viagem pela História da Redenção, parte 1. E temos mais outras partes. Lembrando sempre que a nossa revista é um panorama bíblico e que nós tratamos as coisas crendo que estamos em casa, lendo, desfrutando de momentos preciosos todos os dias com as nossas Bíblias e passando por tudo aquilo que a gente já está estudando, né? Então, se você não leu nada até agora, estamos em 1 Samuel. Então leia de Gênesis até 1 Samuel, dá tempo ainda. Dá tempo. Senão você vai ficar mais enrolado no final da revista. Se você ler 20 capítulos por dia, semana que vem você... Não, 20 capítulos não tem que ler mais. Se você ler uns 50 por dia, até semana que vem você alcança a lição de 1 Samuel. Você está na quarentena, você tem tempo para isso. Então, leia a Bíblia. Vamos lá, gente. Então, como eu falei, fala que o teu servo ouve, ouvindo a voz de Deus. Nossa instrução básica está em 1 Samuel, capítulo 3. Capítulo 3 inteiro. São 21 versículos. Nós vamos ler mais o capítulo inteiro, nós vamos escorrendo sobre o capítulo de acordo com a aula, ou vamos ler já? Vamos ler. Faz o seguinte, eu leio a primeira parte e você lê a segunda. Tá bom, pode ser então. Então eu vou começar aqui no capítulo 3, eu vou ler de 1 a 14. O título é Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele me disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque eu já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, e pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Porquanto jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Versículo 15.
Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: O que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse-lhe: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Bom, para a gente poder dar continuidade na nossa aula, se a gente lembrar um pouco o contexto da aula anterior, quem participou da live do Zoom, a gente comentou um pouco dessa questão do contexto. Nós acabamos de sair do livro de Juízes, um contexto onde nós tivemos 12 juízes, e esses juízes, num período de 410 anos, eles apareciam porque o povo pecava, o povo sofria, o povo clamava, Deus dava libertação e vinha a paz. Foi aquele círculo que nós estudamos na semana passada. E aí o que acontece? O povo estava vindo nessa mesma linha, só que em um determinado momento, o ofício de juiz, ele estava por acabar, né? Apareceria um novo ofício que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Seria o ofício do profeta. Mas esse é o contexto de Samuel. Bom, então nós vamos para o nosso ponto de partida. Então no Antigo Testamento, Deus usava os reis, os sacerdotes e os profetas para liderar o povo de Israel. Cada um tinha uma responsabilidade específica. Então nós aprendemos, quando estudamos o Antigo Testamento todinho, nós tínhamos reis, sacerdotes e profetas. Samuel foi um dos poucos homens que exerceu 3 ofícios, que cada um deles apontava para Cristo, né? O ofício de rei, sacerdote e que é profeta supremo, no caso de Jesus Cristo, né? São os ofícios de Jesus. A gente vai falar o ofício de Samuel como um rei, mas não que Samuel tenha sido um rei, isso tem que ficar bem claro para nós. Mas as atividades de Samuel, a sua liderança, já apontava para o reinado que estava por vir. Naquele momento que foi necessário, que Deus colocou, ele exerceu como um tipo de rei, ele exerceu atividades que um rei exerceria, né? Nesse momento da transição dos juízes para a monarquia, né? Ele exerceu uma espécie de liderança. Exatamente. Né? Vamos supor, hoje nós temos um líder, vamos por nossos meios assim, né? Nós temos um prefeito na nossa cidade. Ele exerce uma liderança, mas ele não é rei, ele não governa sobre nós como um rei, ele governa como um prefeito, né? Mas ele tem toda uma autoridade quanto ao cargo que ele exerce dentro da sociedade. Não é diferente do que Samuel exercia naquela época, tá? Então, quando nós falarmos sobre o ofício de rei de Samuel, ele não foi coroado rei, mas ele exercia, naquele momento, uma liderança similar a um rei. Isso tem que ficar bem claro para a gente não confundir algumas coisas, tá? Ponto 1. Maila, você quer dar seguimento no 1? Vamos lá. Ponto 1. Agindo como rei. Samuel apontava para alguém maior, que seria o grande rei. Samuel estava apontando para quem, né? A história de Samuel já apontava para Cristo. Como várias histórias no Antigo Testamento que a gente tem falado, apontando para Cristo, que seria o rei, o grande rei, né? Vamos ler Hebreus 2, versículos 5 a 9. Eu vou ler. Então, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que ouvistes,
Fizeste-os por um pouco menor que os anjos, de glória e de terra o coraste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. O que esse texto está falando, né? Que Jesus, ele é rei sobre todas as coisas, ele domina sobre todas as coisas, ele domina sobre o reino físico e sobre o espiritual também, né? E nós como cristãos, será que nós devemos agir como reis? Será que nós podemos agir como reis nesse mundo? Como um cristão poderia agir como rei nesse mundo? É uma pergunta interessante, né? Como um cristão, como você poderia agir como rei nesse mundo? Samuel agiu como rei, Jesus agiu como rei. E eu posso agir como rei? Depende do tipo de rei, né? Eu queria mandar. Já pensou eu vou agir como um rei. Você chega na sua casa, você pede tudo na sua mão. Será que é esse tipo de ofício de reinado? Cortem a cabeça. Não, não gosto de fulano, ó. Corta a cabeça dele. Então, não é esse tipo de ofício de reinado que nós estamos falando, né? Mas dentro da ideia de ofício de rei, baseado no exemplo de Cristo, no exemplo de Samuel, como seria o nosso reinado? Essa é a questão, né? Então, vamos lá. Agir como rei nesse mundo não é você estar sentado no trono, não é você sair mandando em todas as coisas, né? Mas é saber que Deus te colocou aqui para exercer liderança. Como é que eu vou exercer liderança? Como é que eu posso agir como rei nesse mundo? Em que meio você está envolvido? Você está na escola? Então faça a diferença na escola, seja um bom aluno. Eu já trabalho. Então você seja um bom funcionário na sua empresa. É assim que você pode agir como rei nesse mundo. Rei no ofício de liderança. Isso tem que ficar claro. Por quê? Quando a gente traz a imagem de um rei, a gente tem aquela ideia de tudo na mão. E não é essa ideia que a Bíblia quer passar. Não é o tipo de monarquia, o tipo de reinado que a Bíblia está nos passando. A gente vê aqui ser um rei na escola. Não é você ser um rei mesmo e todo mundo que... Representante de classe, todo mundo manda, todo mundo deita para você pisar em cima. Não é essa linha, mas é você buscar o melhor para você poder fazer dentro da sala de aula. Aí tem o exemplo das Crônicas de Nárnia. Exatamente, é um exemplo muito bom. Você quer falar? Eu falo. Fala que você gosta mais que eu. Não, é um exemplo das Crônicas de Nárnia que é muito legal. Se você não assistiu os filmes, assista os filmes, leia os livros, vale a pena. Mas é que quando Aslan chama os 4 irmãos, ele chama eles para serem reis em Nárnia, né? Tem até a cena no filme que eles estão sentados no trono e tal. Mas eles não eram os donos de Nárnia. Tinham pessoas que viviam ali. Naquele momento que eles estavam ali liderando, eles estavam realmente liderando. Eles estavam ajudando a resolver conflitos com sabedoria. Eles estavam ajudando a ordem a acontecer. Mas o dono de Nárnia é Aslan. É interessante. No livro isso é mais forte, né? No livro sempre é melhor, né? Adaptação de filme é um tema de uma outra aula. Não, brincadeira. Mas no livro, a ideia que se passa é o seguinte, dentro do que a Mayla falou, haveriam 4 reis, eles eram esperados, mas nada se comparava à grandeza de Aslan. Sim. Os reis não eram nada perto de Aslan. E qual que é o nosso exemplo aqui? Nós fazemos de fato, fazendo uma analogia, nós somos como se fossem esses reis, né? Nós temos essa autoridade quanto à criação, quanto à administração, quanto à economia deste mundo. Nós temos essa responsabilidade, mas não nos comparamos igual ao Senhor Jesus. Nós não existe uma comparação do reinado, o Rei dos Reis, como a própria Bíblia chama, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Não existe
essa comparação, não tem como a gente se colocar um degrau abaixo. Na realidade, nós não estamos nem no pé da escada, você imagina, é infinito, não tem como você fazer essa comparação, mas é mais ou menos dentro dessa ideia. É participando das coisas, é se envolvendo com a sociedade, você está agindo como rei, como liderança, né? Você cuidando da criação, você cuidando da natureza. Você não criou a natureza, mas você pode cuidar dela, você pode não jogar lixo na rua, não desmatar, etc. Né? Isso traz a ideia do que Gênesis vai falar pra gente, sim, né? Lá em Gênesis nós vemos que o Senhor cria o homem, ele apresenta a criação e fala, sujeitai-a. Sujeitar a criação é também fazer a administração, o cuidado, né? O Adão tinha um ofício muito grande nessa questão de cuidar, de zelar, né? Mordomia, né? O termo é mordomia. Então Adão, ele tinha essa responsabilidade. Nós vemos que até Adão teve a responsabilidade de nomear os animais. Então, assim, existia toda uma responsabilidade. Mas o paraíso pertencia a Adão? Não pertencia a Adão. Mas quem comandava todo o paraíso? Quem era responsável pelo paraíso e poderia fazer, vamos dizer assim, o que quiser do paraíso? Era Adão. Então é essa a ideia. Estou pensando, de onde que Adão tirou o nome ornitorrinco, né? Criativo. É um ponto da criatividade. Deus a partir do momento que Deus é criativo para criar um bicho, o nome é o de menos. Você criou o ornitorrinco, então Deus criou aquele bicho. Um pato que nada. Que bota ovo, mas é mamífero. Você vê, Deus é maravilhoso na sua arte. A natureza, né, a Bíblia fala, né, que os céus proclamam a glória de Deus, né? Então a própria natureza, ela demonstra pra gente quem é Deus, né? Só não acredita em Deus quem não quer. Mas isso também é tema para uma próxima aula. Exatamente. Só um detalhe aqui, um último parágrafo que a revista fala, que eu achei muito interessante, não pode passar desapercebido nesse ponto 1. Seja um representante fiel de Cristo na sociedade. E é isso. Você quer agir como um rei, seja um representante de Cristo na nossa sociedade. Representante fiel. Fiel. E isso que é difícil, o fiel que é o difícil. É a chave aí, é a pegadinha da frase, o fiel. Falar que você é um cristão na escola, você pode falar, qualquer um pode falar que é um cristão. Você pode vestir uma camisa, você pode pôr no seu Facebook. 100% Jesus, né? Amarra aqui na testa. Mas assim, você ser um cristão de fato, né? Você comportar-se, você ter domínio próprio e todas as outras coisas é a chave, né? É a chave. Bom, ponto 2 da revista, agindo como profeta. Então Samuel representava Jesus quando agia como um profeta. Jesus, o maior de todos os profetas. E o mensageiro, o dono da mensagem e a própria mensagem. Então, quando nós vemos Samuel trabalhando e agindo como profeta, na realidade ele representa Jesus. Ninguém mais, ninguém menos. E essa frase muito bem colocada, né? Então, Jesus, quem é Jesus? Jesus, ele é o mensageiro, ele é o dono da mensagem, ele é a própria mensagem. Então, quando o profeta ele trazia boas novas para o povo, ou trazia alguma coisa que não era tão agradável assim, o povo temia, né? Era autoridade. Tem um texto, aqui está em Samuel mesmo, que ele fala, eu acho esse trecho do texto é muito bom, quando ele vai visitar Jessé. Quer ver? Eu vou achar aqui, eu não sei, antes da gente ler isso de Hebreus, só para a gente ter uma ideia dessa autoridade que Samuel tinha como um profeta. Vamos lá. Aqui. Um reloginho. Tem que achar aqui o texto. Maila, se quiser ler esse texto, depois a gente lê esse. Eu vou ler o de Hebreus, né? Hebreus 1, de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder,
Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aqui está falando sobre Jesus, né? Que Jesus é o que a gente disse anteriormente. Jesus é a mensagem, né? E como é forte o peso dessa mensagem, né? A vontade de Deus. Porque a mensagem que Jesus traz para nós nada mais é do que a vontade expressa de Deus. Ele é a própria vontade de Deus. Ele com o Pai são um e eles demonstram a sua vontade. E quando isso é manifesto por meio do profeta, é interessante, quando nós lemos lá em 1 Samuel 16, no versículo 4, eu acho esse versículo fantástico. Você imagina, a gente imagina quem é Samuel no meio daquela sociedade. E aí, só para a gente ter uma ideia, né? Então, no versículo 1 vai dizer assim: disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Aí ele diz assim: enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Então, o contexto é esse. Então, Samuel, escutando a voz do Senhor, vai até a casa de Jessé. E aí Jessé, ele começa a pensar como que ele ia chegar ali. Então, aí no versículo 4, fez, pois, Samuel, que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade. Aí tem uma palavrinha, tremendo. Os anciãos estavam tremendo de medo por causa da visita de Samuel. E perguntaram: é de paz a sua vinda? E aí respondeu Samuel: é de paz, vim sacrificar. E aí eu imagino o alívio que deve ter dado no coração daqueles anciãos, porque receber a visita de um profeta, e esse profeta, que é um mensageiro de Deus, e ele vai trazer a vontade expressa de Deus para o povo tremia de medo. Alan, eu queria te fazer uma pergunta. Você está falando aí de profeta e tal, mas o que é ser um profeta? Um profeta, se nós formos pensar, um profeta na época de Cristo, na época do Antigo Testamento, que não é tão diferente dos dias atuais. O profeta nada mais é do que um mensageiro, alguém que traz a vontade de Deus. Hoje, se nós formos pensar, quem são os nossos profetas atuais? Nós temos hoje pessoas que recebem aquela revelação e entrega. Polêmico, né? Aquela pessoa que faz aquela revelação: olha, amanhã vai chover, leva o guarda-chuva porque vai ser uma chuva tremenda. Amanhã você vai bater o dedinho na quina. Prepara esse dedo, porque vai doer. Não, você não precisa desse tipo de profecia. A profecia é a palavra de Deus. Os profetas hoje são os pastores, são as pessoas que pregam a palavra de Deus, as pessoas que se dedicam ao estudo bíblico, se preparam e principalmente por meio da ação do Espírito Santo trazem a vontade de Deus para nós. A vontade revelada do Senhor, tudo que nós precisamos para as nossas vidas está aqui. Você tem de Gênesis a Apocalipse, não é um livro pequeno. Então você tem toda a vontade do Senhor aqui, tudo que nós precisamos saber a respeito da nossa conduta, de como tem que ser a nossa adoração, de como é o desenvolvimento da nossa salvação, como que nós temos um relacionamento de intimidade com o Senhor, está aqui. O que não está aqui, o que não as pessoas inventam fora daqui é história. O que não está aqui está em Deuteronômio 29 e 29. Deuteronômio 29 e 29 para você decorar. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. É do Senhor. O que não está revelado está encoberto. O que está encoberto não pertence a nós. E assim, o ofício de profeta no Antigo Testamento, eles precisavam realmente de pessoas que dessem revelações do que ia acontecer no futuro, porque eles não tinham a Bíblia. Quando Jesus veio e a mensagem toda se cumpriu em Jesus, por isso que a gente falou que Jesus é a mensagem, porque toda a mensagem do Evangelho se cumpriu em Jesus. Então hoje você não precisa de ninguém falar, vai acontecer tal coisa, porque está na Bíblia. O que você precisa saber, a vontade revelada de Deus, como disse o Alan, está aqui na Bíblia. Então se você tem alguma dúvida, o que será que Deus quer para a minha vida? Está aqui. Jesus, ele é o ápice da revelação, né? Sim. Ele é o ápice, né? Depois de Jesus, nada mais precisava ser revelado. Exatamente. Né? Porque até o próprio Apocalipse,
revela a vitória de Jesus. Então, depois de Jesus, não tem mais nada. É como se fosse assim, né? Foi subindo, chegou em Jesus, já era. Acabou. E olha, e se a gente for olhar a palavra, tudo vai apontando para Jesus. Tudo, não tem nenhum texto antigo que nós olhemos que fica aquém disso. Não, todo texto ele aponta para Cristo de alguma forma. A vida de Samuel aponta para Cristo. Sim. Bom, seguimos. Então vamos continuar. Então os profetas eram responsáveis por transmitir a vontade de Deus. Sempre que falamos da palavra de Deus, seja para aconselhar, exortar, ensinar, evangelizar ou consolar, somos mensageiros de Deus. Isso é ser profeta de Deus, proclamar a vontade dele. Então, o que é ser um profeta? É proclamar a vontade de Deus. E como eu me torno um profeta? Aprende a Bíblia. Então, um adolescente pode ser um profeta? Pode. Uma criança? Com certeza, pode ser um profeta. E vou te falar, tem muitas crianças que ministram na vida dos seus pais. Tem muitas crianças que são profetas na vida dos seus pais. Eu me recordo, uma vez, uma irmã da igreja, quando o seu filho era pequeno, ela me contou um testemunho que eu achei muito interessante. Que ela disse assim, né, que o filho dela tinha uma Bíblia muito bonitinha. O pai compra normalmente essas Bíblias infantis, né? Se você foi uma criança que cresceu na igreja, provavelmente você teve aquela Bíblia bonitinha, né? Que o seu pai amaria que você guardasse como recordação para você mostrar para os seus filhos, enfim. Só que parece que essa criança, ela deu a Bíblia dela para uma outra criança, para um amiguinho. E a mãe foi falar, poxa filho, mas você ganhou a Bíblia tão bonitinha, você deu para o seu amiguinho? E essa criança ministrou na vida da mãe dela da seguinte maneira, poxa mãe, a gente tem tanta Bíblia em casa e ele não tem nenhuma. É uma forma de ofício de profeta. Você está entregando a palavra de Deus. Você está ministrando a palavra de Deus na vida de alguém. E uma criança. Né? Então são coisas que acontecem para mostrar que todos nós somos profetas. Quando você entrega um folhetinho lá com uma mensagem bíblica para uma pessoa e aquela pessoa lê e ela guarda aquilo no coração dela, você fez o seu ofício de profeta também. Acho que dá pra gente fazer um paralelo também, pensar na importância da palavra de Deus, né? Através dela você pode levar consolo para a vida de alguém que está sofrendo, você pode dar um conselho, você pode ajudar. E quantas vezes a gente negligencia isso, né? Tipo, eu não vou estudar a palavra, essa aula gravada tá muito chato, eu vou ter que ler a Bíblia todo dia, porque alguém falou que eu tenho que ler a Bíblia todo dia. E na verdade, quanto mais você estuda a palavra, mais Deus vai te abençoando. E usando a sua vida para abençoar outras, né? Te dando esse ofício. É engraçado porque da mesma maneira que Samuel era reconhecido pelo seu ofício de profeta, né, e talvez aquela pessoa nunca tenha conversado com Samuel, mas conhecia o testemunho dele. Como isso é impactante para as nossas vidas. Né? Eu me recordo uma vez, que hoje eu estou contando muita historinha, né? Tá hoje eu estou contando... nostálgico. Estou nostálgico, né? Eu me lembro uma vez de uma colega que não acreditava em Deus, e ela se declarava uma pessoa totalmente aquém da palavra, ela era ateu, né? Ateia ou à toa, e ela não cria em Deus. Mas num momento de dificuldade, ela falou comigo assim, olha Alan, você que tem mais intimidade, né? Pede a ele para dar um jeito na minha vida. E assim, o nosso testemunho ele impacta. Defender a nossa fé impacta a vida de pessoas. Mas isso, a gente só consegue alcançar esse impacto não para a nossa glória, jamais para a nossa glória, para a glória de Deus. Né? Como diz a palavra do Senhor, que ele cresça ou diminua. Né? Então, para a glória dele, a gente só consegue alcançar esse impacto na vida de pessoas por meio do conhecimento, por meio do estudo da palavra, né? Você passa a ter intimidade com Deus e se torna um profeta, sim, da palavra de Deus. Olha, voltando um pouquinho para Samuel, a primeira profecia dele, né, a primeira mensagem dele foi uma mensagem ruim, né? Porque ele tinha que falar para Eli que Deus ia exercer juízo sobre a vida dele, sobre a família dele, né? E nem sempre, às vezes, a mensagem que a gente tem que dar é uma mensagem dura, né? Às vezes você tem que falar assim, se você não acreditar em Jesus, você vai pro inferno. Que nem Provérbios fala, né? Leais são as feridas feitas por aqueles que amam e infiéis os beijos daqueles que te odeiam, né? Então, se você ama, você vai lá e cumpre a palavra de Deus. Nem sempre vai ser algo bom.
Nem sempre um profeta de Deus vai trazer boas novas, né? Às vezes a mensagem é dura, mas é a vontade de Deus. Já que você tá nostálgica, eu tô nostálgica também. Já aconteceu uma situação assim de eu ter que exortar um amigo, né, uma pessoa, e eu ia ficar uns 2 anos sem falar comigo. Hoje estamos amigos novamente, tá? A pessoa entendeu a mensagem, mas demora um pouquinho para ela processar a mensagem, né? Mas é duro mesmo essa aceitação, principalmente quando a gente tá errado, né? Ou quando a gente está errado, ou quando a gente pensa que está certo, né? E às vezes a gente não quer ser confrontado. Às vezes a pessoa não quer, e é difícil, mas não foge muito do nosso ofício. Sim, sim. Como profetas, como sacerdotes, a gente tem que caminhar nesse ofício de falar a verdade. Aqui ele aceitou de boa, né? Mas ele podia ter ficado muito bravo com Samuel. Sim, como em outros casos da Bíblia, as pessoas ficaram bravas, né? Mas uma coisa que a gente tem que pôr em mente é assim: a minha responsabilidade em falar com as pessoas é porque eu amo elas e amo principalmente a Deus. Isso não me dá liberdade de criticar toda vez uma coisa que vai contra o meu gosto. Essa história, vou fazer uma crítica construtiva. Cuidado com isso, né? Às vezes, quando a gente quer fazer uma crítica construtiva, você não está sendo usado por Deus. Você não está exercendo o ofício de profeta. Simplesmente você está expondo a sua opinião e se valendo da palavra, da autoridade que a palavra nos dá, de confrontar um ao outro para que as pessoas possam caminhar de uma maneira correta. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tudo que for falado, sempre com o joelhinho no chão, oração, para que seja o menos doloroso possível. Antes da mensagem, Samuel ouviu a voz de Deus, né? O próprio Eli falou, próxima vez que te chamar, responde porque é Deus. Então, ele ouviu a voz de Deus. Então não pode sair dando profetado em todo mundo. Não dê profetado em todo mundo, por favor, cuidado. E também outra coisa que a gente pode ver, né, na vida de Samuel é a obediência, né? Porque ele falou assim, ele escutou chamar ele, já foi lá para ele, o que foi? E eu achei essa uma curiosidade, né, uma característica dele interessante. Ele foi obediente a Eli, porque ele escutou a voz e falou, pode ser que ele esteja precisando de mim. E ele foi obediente ao Senhor quando ele foi e deu a profecia, e mais pra frente, todas as coisas que Deus foi mandando fazer, ele fez, né? Até na passagem de Saul, ele estava meio relutante ali de confrontar Saul, mas ele obedeceu. Por mais difícil que aquilo fosse para ele foi. É uma chave, né? Obediência. Sim, sim. Agora é uma coisa puxar a outra, a aula vai ficando longa e a gente vai 15 horas de aula. Mas foi o que a gente falou na semana passada. Qual que foi a promessa que o povo quebrou? O povo entrou lá no Egito, antes do período dos juízes, qual foi a promessa que foi feita em Josué? Ouvir a voz de Deus e obedecer. O que o povo não fez? O que o povo não fez? Não ouviu e não obedeceu. O que a gente normalmente não faz? Não ouve e não obedece, como diz o versículo que nós lemos lá, e cada um fez aquilo da maneira que entendia que era o certo, né? Então são os detalhes que a gente tem que estar atento. Vamos para o terceiro ponto, senão a gente não termina. Senão daqui a pouco a gente não consegue terminar a nossa aula. Ponto 3, agindo como sacerdote. Marla, você lê esse pontinho? Tá, eu leio. Samuel exerceu o ofício sacerdotal durante a sua vida, em temor e obediência ao Senhor, levando o povo ao arrependimento e oferecendo sacrifícios. Ele apontou para Cristo, que é o sumo sacerdote perfeito. Então, mais uma vez, a vida de Samuel apontando para Cristo, quando ele exerceu o ofício de sacerdote sobre o povo, né? Aí ele já vem um momento que ele substituiu Eli, né? Sim. Porque ele estava em pecado, os filhos dele estavam oferecendo sacrifício de qualquer jeito, estavam se aproveitando ali do sacrifício do povo. E aí saiu Eli e assumiu Samuel. E aí ele levou o povo ao arrependimento, ele ofereceu sacrifícios. Aqui tem um texto para a gente ler, Hebreus 4, versículo 14. Eu vou ler. Então diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então nós vemos Jesus, Filho de Deus, como sumo sacerdote que penetrou o céu. Conservemos firmes o que? A nossa confissão, a nossa fé, aquilo que nós cremos, né? E isso para o sacerdote é muito importante, porque você vê o erro
por onde foi o caminho, por que Samuel ele foi levantado ali como um tipo de sacerdote ali, né? Sim. Por que como ele tomou esse ofício de sacerdote? Porque na realidade os sacerdotes que tinham, eles estavam se desviando. A confissão deles já não é mais a mesma. Eles não conservaram a sua confissão. E o que é uma confissão, né? A confissão é o que você crê. É aquilo que você tem por entendimento bíblico do que é o seu relacionamento, a sua responsabilidade como cristão. Às vezes nós usamos esse termo confissão de fé, mas a gente pensa confissão de fé de Westminster, confissão de fé, não sei o que, aqueles livros grandes, né? Mas na realidade a confissão de fé é você entender que você depende de Deus. Sem Deus a gente não é nada, né? Como nós comentamos sobre a aula sobre um trechinho de Ruth, né, que ela fala para Noemi: onde quer que fores, irei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Muito comum em convite de casamento. Sim. Isso daí eu digo porque no meu foi convite de casamento, tinha esse texto. Mas essa questão, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, é uma confissão de fé. É você falar, olha, eu não sou ninguém, mas este Deus é o meu Deus, né? E nós vemos aqui na vida dos sacerdotes que eles saíram um pouco dessa linha. Foi aí, lógico, Samuel conservando o seu entendimento, a sua confissão, porque ele ouvia e obedecia a Deus, ele começa a caminhar como sacerdote, apontando sempre para Cristo, porque Samuel também não foi perfeito. Sim, mas Samuel não foi perfeito porque Samuel tinha pecado. Sim. E veio Cristo, que foi não só um sacerdote perfeito, mas a oferta perfeita, né? Exatamente. Ele foi não só o sacerdote, mas ele se fez sacrifício também, né? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote, é verdade. O sumo sacerdote. Olha, o sumo sacerdote que penetrou os céus, olha, muito forte isso, né? A gente começa a ler, a gente começa a filosofar um pouco, mas é muito legal a gente ler com esse cuidado, né? Analisando palavra por palavra. O sumo sacerdote, o sacerdote maior de todos, aquele que penetrou os céus, Filho de Deus, é fantástico, né? E aí, aqui eu falando, né, ele foi o sumo sacerdote perfeito e a oferta perfeita, e ele intercede a Deus por nós. Então, por isso que a gente ora em nome de Jesus, né? Porque ele foi a oferta perfeita. E aí eu queria fazer um parênteses. Nós não precisamos de nenhum outro intercessor. Antes o povo, quando pecava, tinha que ir até o sacerdote para que o sacerdote desse então você pecou nisso aqui, você vai oferecer tal coisa em sacrifício. E agora não, Jesus foi o sacrifício por nós, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Então quando você peca, você tem Jesus como sacerdote, que te leva ao arrependimento, mas tem Jesus também como sacrifício e como intercessor, né? Ele te perdoa, ele leva a sua oração até Deus. E eu acho isso muito interessante, porque as pessoas hoje em dia procuram meios, né? Como a sua amiga pediu para você orar por ela, como se a sua oração fosse mais forte que a oração dela, né? Exatamente. E na verdade não. Qualquer oração feita de um coração arrependido em nome de Jesus, com certeza ela será ouvida por Deus, né? Exatamente, não existe poder místico, né? Não existe aquela coisa mística, né? Aquela coisa que... o pastor tal, aí ele tem oração que é... O pastor da oração forte, não tem isso, né? É o que nem a Mayla falou. Em nome de Jesus, gente, não tem poder maior que o nome de Jesus. Né? O nome de Jesus, ele é maravilhoso, não tem... Como a Mayla disse, o sacrifício definitivo. Sim. Quem intercede por nós, olha que fantástico, quem intercede por nós. Agora imagine, é como se todo o peso do pecado, a condenação viesse em cima de você e no momento que fosse te pegar, Jesus veio na frente para isso. É algo fantástico. Agora em nome dele, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e temos a salvação. É forte. E mesmo assim, né, mesmo com essa mensagem forte, a gente ainda procura esconderijo em outras coisas, né? Tem gente que procura a revelação do irmão tal, que vai me falar o que vai acontecer no meu futuro. Não vê esse irmão tal, que o irmão tal tem oração forte, Deus vai ouvir a oração dele, né? E, gente, a gente não precisa de nada disso, a gente precisa de Jesus. É até bom a gente fazer essa colocação, porque
independente, né, da forma como é a nossa fé, a nossa confissão de fé, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes até no nosso meio, nós queremos ver o pastor A, B, C, porque olha, vai ter live, agora é live, né? A gente não pode ir lá ver o pastor. Então vai ter a live do pastor tal, vai ter o fulano vai se encontrar com o ciclano, parece que vai ser o UFC, né? O pastor fulano vai se encontrar com o pastor Beltrano e vai ser um negócio fantástico. Mas graças a Deus pela vida de homens que têm uma instrução, o Espírito Santo tão ativo na vida deles. Mas é algo que a gente tem que se preocupar com nós mesmos, né? Às vezes nós deixamos de desfrutar do momento de leitura da palavra porque nós queremos desfrutar daquela pessoa em si, né? Da autoridade, do conhecimento daquela pessoa e não da palavra de Deus. O foco não é a palavra de Deus, é a pessoa. Sim. Hoje eu não vou ver a aula da escola dominical porque tá tendo live do cantor gospel tal. E, tipo, pera. É complicado, né? Então a gente tem que ponderar algumas coisas, as prioridades, né? Sabedoria. Bom, vamos continuar aqui, Malha, senão a gente não termina. É verdade. Você leu o próximo trecho? Leio, vamos lá, deixa eu achar o texto aqui. 1 Pedro. Ah, não, tem esse nosso também aqui. Desculpa, vamos lá. Pulei. Eu vou em 1 Pedro, pode deixar. Nós somos chamados também para participar de um reino de sacerdotes. Você é chamado para ser um sacerdote também. Mas como que eu vou ser um sacerdote? Sei lá, eu sou pastor? Sei lá. Não. Nós exercemos o nosso papel como sacerdote quando você faz a sua oração individual lá na sua casa, quando você faz intercessões pelos crentes, por os missionários que estão sofrendo, quando você ora por aquele seu amigo que não é cristão, você também está fazendo um papel de sacerdote. Quando você faz uma oração em público, ou quando você leva a mensagem de Cristo para outras pessoas, você fala da vontade de Deus para a vida delas. Aí aqui, né, retorna no que eu tinha dito. A oração do pastor não é mais forte, ela não é mais poderosa só porque ele é pastor. Não. Hoje todos nós temos acesso ao Pai, por conta de Jesus. Não que você deixe de orar com o seu pastor, tá? Por favor, pastor Nelson, Cláudio. Os pastores que nos assistem, né? Pastores excelentes, fantásticos, homens que ministram na nossa vida, você não vai deixar se aconselhar e orar com eles. Participe da reunião de oração, exatamente, de terça, quinta. Pastor Nelson, homem da oração forte, não, brincadeira. Mas é importante você pedir sim que os seus irmãos, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os irmãos orem uns pelos outros. Isso é exercitar a nossa fé, é importante. Mas nós não podemos cair no erro de achar que existem pastores, superpastores que oram pelas nossas vidas e o milagre acontece. Não. Quem opera milagre é o Senhor Jesus somente, e a operação de milagres ela ocorre segundo a vontade de Deus na soberania dele. É interessante aquela passagem do centurião, que quando ele fala com Jesus, o centurião olha para Jesus e fala: Senhor, manda só a tua palavra. A tua palavra é suficiente para que ocorra um milagre. E o Senhor Jesus fala: a tua fé te salvou. Então é algo fantástico, é a nossa fé, a nossa confiança no Senhor Jesus, na palavra. E eu volto naquela frase que é uma das frases mais bonitas que eu acho que eu li na minha vida, que ele fala que Jesus, ele é a mensagem, ele é o mensageiro, o dono da mensagem, a própria mensagem. Que frase bonita, né? Vamos lá, ofício, rei, sacerdote e profeta. 1 Pedro 2,9 para saber de cor. Esse dá para cantar. Dá para cantar. Dá para cantar. Cantamos domingo, acho que de noite. Foi isso. O que diz lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o ofício, rei, sacerdote, profeta. Cristo nos tirou do império das trevas para agirmos como seus representantes neste mundo. Quer pontuar? Sacerdote. Fazemos parte de um sacerdócio, como a gente já disse aqui, né? Tá falando lá, somos raça eleita, sacerdócio real. Rei, fazemos parte do sacerdócio real. Então você vai exercer, você é parte da realeza, você tem que exercer a sua função de rei. Profeta, com o objetivo de
proclamar. O que o profeta faz? Ele proclama. O que ele proclama? As virtudes de Cristo. Tudo que Cristo fez. Né? E essa é a tarefa do profeta, proclamar a Cristo. Então, aqui no texto de 1 Pedro, ele está resumindo a nossa aula de hoje, né? Quem nós somos, quem Samuel foi, né? O que Samuel exerceu, quem Cristo foi e quem você deve ser também, né? Deus nos chamou para isso, mas para sempre glorificar a Deus e representar o Senhor Jesus Cristo. Então, todas as vezes que você exercer a sua função de profeta, que você estiver exortando alguém, que você estiver falando da palavra para alguém, faça para a honra e glória de Cristo, nunca para a sua glória, para você aparecer, para você ser o legal, para você ser o diferentão. Não, faça isso para a honra e glória de Cristo, porque só Ele é digno de ser glorificado. E amém por isso. Amém por isso, né? Aí eu estou vendo a hora ali para ver se dá tempo. Aí eu me lembro de uma historinha, diz que o pastor Charles Spurgeon, quando ele pregava, né? Era comum alguns pastores irem lá ver a pregação dele, né? E diz que um determinado grupo de pastores foi ver a pregação dele, mas eles chegaram na escola dominical e diz que o pastor auxiliar estava pregando. E aí, quando eles saíram maravilhados, porque eles viram aquela pregação daquele pastor auxiliar que estava pregando, e eles falaram: nossa, que pregação fantástica, que exposição bíblica maravilhosa, olha como ele faz toda a exegese do texto. Aqueles homens saíram maravilhados. E à noite, eles foram ver o Charles Spurgeon pregar. E à noite, aqueles pastores saíram mais eufóricos do que nunca, e um olhava para o outro e dizia: que Jesus maravilhoso, que Jesus poderoso. Então, na realidade, o que essa história nos ensina? Por mais famoso, maior que você seja, Jesus tem que ser muito maior e brilhar muito maior do que você. Não pode ser o eu que vai brilhar, não. Você é sacerdote, você é profeta, nós fazemos parte dessa realeza, co-herdeiros em Cristo Jesus. Mas quem tem que brilhar, o principal, é Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos para o pit stop? Vamos. Pit stop da nossa revista. Vamos lá, pit stop. Reveja como cada um de nós deve agir como rei, sacerdote e profeta. No final dos tópicos 1, 2 e 3, veja cada ação separadamente. O que você tem realizado? Então, isso é um exercício mental. Você vai ler os tópicos aí e vai pensar o que você tem realizado, o que mais sente dificuldade, por que tem sido difícil. São perguntinhas. Identifique, reflita e ore. É importante que nós possamos fazer uma autoavaliação. Qual o caminho que eu consigo caminhar melhor? É esse? Por que eu tenho dificuldade mais naquele? O que eu posso fazer para melhorar? E se você tem uma dificuldade, é fácil. Você pode chamar o seu irmão e falar: irmão, ore comigo porque eu tenho a dificuldade. Aquele irmão vai interceder com você, não porque ele tem uma oração poderosa, mas porque o Senhor Jesus nos ensina a orar uns pelos outros. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Se você tem uma dificuldade, procure alguém. Se está sendo difícil, procure eu, a Mayla, o Cláudio, qualquer pastor, presbítero. Fique à vontade, não guarde a sua dificuldade só para você. Nós estamos aqui como uma família, um corpo em Cristo, um pouco afastados que o habitual, mas um corpo ainda em Cristo. Somos um corpo em Cristo. O corpo não se despedaçou, o corpo continua forte nos méritos do Senhor Jesus. Então procure alguém para orar. Como diz o texto de Pedro, nação santa, né? Nação. Somos parte da mesma nação, né? Estamos juntos. Bom, exatamente, estamos juntos. Chegada. Você lê a chegada, Mayla? Leio assim. Chegada. Samuel foi um homem que marcou a sua época, né? Ele foi diferente. Ele foi o último juiz. Ele foi aquele que inaugurou o período monárquico de Israel, né? E num período que as pessoas estavam se desviando das escrituras, a gente até leu no começo, né? O texto que a gente leu lá ao princípio fala isso. Deus levantou Samuel para agir nas diversas áreas. Que áreas eram essas? Ele liderou o povo, né?
como uma forma de rei, como profeta, quando ele transmitiu a mensagem de Deus para o povo, e como sacerdote, quando ele intercedia pelo povo. Samuel representou a Cristo em cada um desses ofícios. E hoje nós que somos cristãos, precisamos entender o nosso papel na sociedade como reis, sacerdotes e profetas de Deus. A gente já falou aqui anteriormente. Nós precisamos influenciar o meio em que a gente vive, interceder uns pelos outros e proclamar a palavra de Deus. Depois disso, a instrução a gente já tem. O que deve ser feito nós já temos. A questão é, vamos colocar em prática? Sim. A questão é quando nós vamos colocar em prática. Aqui o Superação tem uma ideia muito legal, né? Escreve esse texto de 1 Pedro no sulfite e coloca ele perto da sua cama. Cola lá, se seu pai deixar você colar na parede, mas pede autorização primeiro. Cola ele na parede, coloca ele num lugar que você vai ver, para todo dia você lembrar quem você é. Para você lembrar qual é a sua função, qual é o seu papel. Pede autorização, tá, gente? Não vai estragar um móvel na sua casa, uma parede, aquela parede que seu pai foi lá e pintou bonitinho, não faça isso. E vai falar que foi a Mayla que mandou. A Mayla, que tá gravado. Foi a Mayla que mandou. Tá bom? Não, por favor, então, peça qualquer coisa, procura a Mayla, tá, gente? Mas faça o exercício, faça a dinâmica e coloque para você ver. Às vezes nós temos objetivos na vida e a gente não coloca na porta do nosso quarto, a gente pendura pela casa inteira o que você quer fazer. A gente vai na geladeira e coloca um monte de coisa que a gente quer fazer. Quero fazer dieta, põe na geladeira lá a minha dieta. Na minha geladeira, para fazer dieta, tinha que pôr um cadeado. Mas enfim. Ai, gente, está acabando a nossa aula. Vamos então, lá. É isso aí. E no final tem um para você. Já ouviu o cântico Raça Eleita? Esse cântico Raça Eleita é aquele que nós cantamos aqui? Se ele não ouviu, ele significa que ele não assistiu o culto do domingo passado. Então você já ouviu, eu penso que você já ouviu. Mas, como nós somos pecadores miseráveis, se você não ouviu, você tem a oportunidade de ouvi-lo novamente. A oportunidade é você voltar no culto da semana passada e assistir o culto inteiro para poder ver o cântico, tá? Eu não vou falar em que minuto está o cântico, não. Você assiste o culto inteiro para achar o cântico, tá bom? E se você achar, você pula, termina o culto e volta para o cântico, tá? É importante que nós tenhamos isso em mente, né? O nosso ofício, que é a exemplo do Senhor Jesus, né? A colocação, tudo que foi colocado aqui, acho que foi muito pertinente, né? Nós temos que caminhar segundo a vontade de Deus, a exemplo do Senhor Jesus. Exatamente. Né? Bom, é isso. Mayla, tem mais alguma colocação? Não. Então, meus queridos, a lição de casa é essa, tá bom? Fazer o papelzinho com o texto bíblico, e ouvir o louvor, lembrando que são 3 lições de casa, né? Nós acumulamos a lição de quando nós estudamos a saída do povo, que semana passada no Zoom não foi todos que fizeram, que seria memorizar os 10 mandamentos. Nós temos a lição da semana passada, que seria transcrever e memorizar o versículo de Provérbios, e desta semana é o versículo de 1 Pedro. Então, essas são as nossas lições. Eu quero ver se quando a gente for... Se vocês deixarem acumular, vocês estão enrascados. Exatamente, vai virando uma bola de neve. Então, para você não deixar acumular, faça todas as lições, tá bom? Então é isso, gente. Que Deus abençoe a sua vida. É um privilégio poder falar com vocês, mesmo que gravado, né? Para a gente é uma alegria. Espero que na sua vida seja uma alegria também receber essa aula, tá bom? Estamos com saudades e Deus abençoe vocês. Estamos com saudades, é isso aí. Mas logo, logo vai passar, né, Mayla? Vai passar. Então tá bom. Que Deus abençoe e uma boa semana. Tchau.